Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Quem for chegando, por favor, sinaliza de onde vocês são. Me fale se estão me ouvindo bem, por favor. Quem está chegando, me fale se estão ouvindo bem, porque eu queria conversar um pouco com vocês sobre o que aconteceu hoje, que eu acho que diz respeito a todo o Brasil, não só ao Cefet Rio de Janeiro. Falou, Renata. Renata, você está me ouvindo bem? Você está aí de Brasília? Tá dando para ouvir bem? De Timóteo, estive aí em Timóteo há pouco tempo. Ouvindo bem. Ângela já falou que está ouvindo bem, então tá bom. Londrina, Nilza, boa noite, gente, boa noite, 100%, Habibey, Rio Grande do Sul, Cris. Bom, olha só, a gente está numa época complicadíssima e eu vim aqui fazer esse vídeo ao vivo porque, como eu falei para vocês uma outra vez aí, vocês sabem muito bem que eu gosto muito mais de escrever, de ficar analisando as coisas com calma, mas o Brasil está tão maluco que o tempo urge, as informações têm que ser assim, eu acabo tendo que passar por cima dessa limitação e dessa timidez. Sim, eu sou tímida, eu não gosto muito de aparecer em vídeo, eu gosto muito mais de escrever, do que aparecer em vídeo, que eu sempre fico gaguejando, posso babar, espirrar, essas coisas assim, eu sempre fico muito tensa. Mas enfim, o Brasil faz a gente correr com as informações e para as informações não ficarem truncadas, eu gostaria de falar o que está acontecendo no Cefet, que está gerando muitas dúvidas do porquê que a gente está com um interventor lá. Bom, primeira coisa, é necessário entender como é que funciona o esquema do Cefet. E é importante vocês saberem que o que aconteceu no Cefet, mais uma vez eu falo, não é um problema pontual, é o que está acontecendo com o Brasil inteiro. A autonomia da educação pública está sendo ameaçada. Então não pense vocês, isso é Cefet, não é problema meu, não, é problema de todos nós. A gente já sabe que o que acontece aqui, se a gente não proteger, daqui a pouco o negócio vai criando uma bola de neve e sim atinge a todos nós. Então vamos lá. Nós tivemos um processo eleitoral ali no Cefet, onde tivemos 3 candidatos, certo? Os 3 candidatos eram, óbvio, como tem que ser, professores do Cefet. Professores que, de uma forma ou de outra, compreendiam os nossos problemas e tinham soluções para os nossos problemas. Assim é feito quando os candidatos se colocam, eles se colocam exatamente, olha, nós sabemos disso e a nossa proposta para a solução é essa. Então, para se candidatar, é bem interessante que seja um professor do Cefet, que tenha, de uma forma ou de outra, um envolvimento emocional com a gente, que saiba como que as coisas funcionam, que saiba das nossas questões internas, de uma forma ou de outra. Os 3 candidatos apareceram, foi uma competição, foi uma campanha, uma eleição super acirrada, né? E o que não tem problema nenhum ser uma campanha super acirrada, foi tudo sob processo legal, e a gente escolheu o professor Maurício Mota, como o nosso diretor-geral. Logo depois desse resultado, o segundo colocado entrou com uma denúncia ali no conselho diretor, falando que houve fraude nas eleições. E nós temos instâncias internas nossas, mecanismos internos para avaliar o que acontece. Assim é o Cefet, assim são as universidades. Nós temos autonomia para decidir, para escolher, para avaliar todos os processos que nos dizem respeito. Então, o que aconteceu? O conselho diretor, formado por 10 conselheiros, eles analisaram essa denúncia de fraude e entenderam que a denúncia não se sustentava. O que aconteceu, para vocês saberem? Houve um disparo de um e-mail de um técnico administrativo do Cefet pedindo, perdão, aí as pessoas me ligam, aí corta o som, pedindo voto para o Maurício Mota. E aí isso foi considerado como, foi a nossa denúncia de fraude. Veja bem, pessoas, eu fui candidata esse ano
não, em 2018, fui candidata a deputada estadual pelo Rio de Janeiro. E eu sei o quanto que é complicado, tem uma cachorrinha aqui, o quanto que é complicado, peraí, que a minha cachorrinha... Mãe, pega a Maru, pelo amor de Deus, aqui. Peraí, olha só o que tá aqui me enlouquecendo, eu tô na casa da minha mãe. Segura aqui. Fecha a porta pra mim, por favor. Essa é a questão de fazer live. A gente tá falando uma coisa séria. Fecha a porta pra mim, por favor, agora. Isso. Aí aparece a gente olhando pra cara feia de filha, essas coisas assim. Bom, enfim, voltei. Perdão, pessoas. Aí, o que aconteceu? Bom, onde eu estava? Lá na fraude, né? Na fraude que não aconteceu, que foi avaliada pelo conselho diretor, pelo CODIR, ali dentro do Cefet. Houve um disparo de e-mail. Eu estava falando que eu fui candidata e a gente não... Será que o candidato tem que ser punido pelas coisas que quem né, torce pela gente faz? Eu como candidata, que eu quase morri, né, uma pessoa que gostava muito de mim, que fez um adesivo de carro com o meu nome. Não se pode fazer isso, né? Todo material eleitoral de campanha tem que passar pelo dinheiro da campanha que a gente recebe. Não pode ser assim, isso não é bagunça, cada um faz o que quer, camisas e tudo mais, entendeu? Não pode ser assim. Peraí. Aí, bom, voltando aqui. Então, não pode ser assim. Será que... Eu cheguei a avisar, olha, isso não pode, por favor, tire esse adesivo do carro, porque isso tá errado, tá contra a lei e tudo mais. Bom, enfim, mas eu não tinha controle de todo mundo que estava torcendo por mim. E será que o candidato tem que ser responsabilizado? Isso foi muito debatido lá no Conselho Diretor, avaliando todo o comportamento também do Maurício Mota. O comportamento do Maurício Mota não teve nada de legal em todo o processo eleitoral. E, bom, enfim, o que resolveram no Conselho Diretor? Homologar o nome dele como diretor-geral. Mas não satisfeito, o segundo colocado fez a denúncia também no CETEC, que é uma secretaria de ensino tecnológico, lá via MEC. E aí também esse processo, eu acho que juntou com esse processo, abriu uma margem falando que ele pediu nesse processo que o nome dele que ele fosse o segundo colocado, fosse nomeado como diretor-geral do Cefet. Enfim, eu acho que isso que abriu uma brecha não, porque não tem brecha na Constituição, mas que deu margem para que falasse que o Cefet estava sendo avaliado, o que aconteceu com as eleições do Cefet, as eleições foram fraudulentas, nada disso. A gente já resolveu entre nós o que aconteceu, certo? E se tiver problemas, a partir daí também, nós temos como resolver nossos problemas internamente. O que é importante vocês saberem, que as universidades, os institutos federais, os Cefets, têm como resolver os problemas internos nossos. O nome disso se chama autonomia, certo? E isso é altamente democrático, é a nossa autonomia. Nós não precisamos de interventor, mas o absurdo é o seguinte, no dia 15, agora, né, a gente acordou com uma portaria no Diário Oficial, onde o ministro da Educação nomeia um diretor-geral, que o termo é pro tempore, ou seja, um diretor temporário, onde ele ia ficar até que essas questões administrativas se resolvam. As nossas questões administrativas já estão resolvidas. Se tiver mais coisas, volto a falar. Nós temos como resolver, certo? E ainda, pela Constituição, se enquanto estiver acontecendo alguma coisa, o vice-diretor, ele é o nosso diretor pro tempore, vamos colocar assim. Nós temos vice-diretor, como eu estou falando, está tudo certinho no Cefet. Aliás, o Cefet tem 100 anos e nunca nunca foi um problema para o governo, muito pelo contrário. Nós temos ali no Cefet Rio de Janeiro, nós formamos técnicos de qualidade, mas não somente técnicos de qualidade. Nós temos o curso de engenharia, agora temos cursos de física, um curso novo de graduação, em breve estaremos formando físicos pelo Cefet. Nós temos mestrado, doutorado, pessoas pesquisando e produzindo seriamente ali dentro, em todos esses níveis. Nós nunca representamos um problema para o governo, muito pelo contrário.
certo? Em termos educacionais, em termos de ensino, projeto de pesquisa e extensão, nós sempre ajudamos muito o Brasil para crescer em termos de educação. Sempre fomos protagonistas, referência em ensino, em crescimento. O que a gente pode fazer como instituição de ensino? Então, foi nomeado um interventor. Esse interventor, ele é um professor do Rio Grande do Sul. Enquanto o MEC solta uma nota falando que este professor viria em caráter temporário, até que essas questões sejam resolvidas, o professor interventor, que é assessor do ministro da Educação, ele já se colocou publicamente que estava feliz, ele é do Rio Grande do Sul, que estava muito feliz em vir para o Cefet e ajudar o Cefet a progredir, sei lá mais o quê. Ou seja, ele estava vindo de mala e cuia morar no Rio de Janeiro praticamente. Então, um discurso não condiz com o outro, né? Milor Fernandes soltou uma frase que eu me lembro muito bem. Ele falou: no Brasil, nada mais permanente do que uma medida provisória. Então a gente sabe que esse pró-tempore, do jeito que a coisa está, se a gente deixar entrar, é capaz de ficar 10 anos ali dentro, se a gente deixar. E o que aconteceu hoje no Cefet? Vocês, alguns que me acompanharam, que viram pelos canais de televisão, que isso foi altamente noticiado, o que aconteceu? Aconteceu luta, aconteceu resistência. Tem muita gente que não acredita. Hoje fala assim: o que adianta a gente ir para a rua, o que adianta gritar? O Cefet hoje, Rio de Janeiro, mostrou para o Brasil inteiro que adianta sim gritar, adianta sim unir, adianta sim ir para a rua, adianta sim protestar, porque foi isso que nós fizemos. Professores e professoras, juntamente com estudantes lá do Cefet, nós fizemos uma barreira humana. Nós não deixamos esse interventor entrar na sala da direção-geral. Isso foi lindo de ver. O cara chega com a malinha dele, que vocês viram, de terninho, gravata e malinha, ele chega querendo entrar na sala da direção-geral. Não conseguiu entrar. E detalhe, esse cara, esse interventor, ele não tem ligação nenhuma com o Cefet. Ele não sabia onde é que fica um banheiro. Ele não sabia onde que ficava sala nenhuma ali dentro do Cefet. Aí eu pergunto, como assim uma pessoa dessa vai assumir um cargo de direção geral numa instituição tão importante como o Cefet Rio de Janeiro? Não tem como. E não precisa nem ser Cefet. Esse cara não podia administrar a minha casa, porque ele não conhece as pessoas, ele não sabe onde é que fica os interruptores aqui. Como assim ele vai administrar o Cefet Rio de Janeiro? Não tem como ele fazer isso. Isso é uma coisa de governo Bolsonaro. A gente está sendo governado por um bando de imbecil. Esses imbecis acham que é assim que funciona. Não se faz educação, nenhuma administração, nenhuma gestão sem conhecimento da empresa. Não que nenhuma instituição educacional seja empresa, mas de nenhuma instituição de ensino ou de nenhuma empresa sem que você tenha um envolvimento, que você conheça as questões desse lugar, certo? O cara não tem envolvimento emocional nenhum. Chegou, ele teve que sair correndo para uma outra salinha, onde ficou reunido um tempo ali, e saiu, galera, olha que vergonha! Ele saiu pela porta dos fundos, com a galera gritando no ouvido dele que não aceitaria esse interventor. Então, o que aconteceu? O que nós temos hoje? Nós temos hoje, agora sim, agora está complicado. O que aconteceu? Com essa nomeação desse interventor, e então o diretor-geral e o vice-diretor que teve que entregar hoje o cargo, nós estamos sem diretor-geral. É urgente que essa situação se resolva. Sabe por quê? Porque as bolsas dos pesquisadores, elas só podem ser dadas depois depois da assinatura do diretor-geral. O diretor-geral, ele serve para muita coisa, né? A assinatura dele vale muito. Então, tem vários processos agora no Cefet, processos como, inclusive, bolsas de pesquisa, que estão interrompidas por conta dessa medida autoritária, inconstitucional, que é a nomeação de um interventor. Ou seja, uma instituição que sempre foi um exemplo de instituição em termos de pesquisadores, em termos de projetos de pesquisa, extensão e ensino que nós temos ali, que nunca foi um problema para o Brasil, hoje está passando por um problema sério. Hoje nós tivemos que parar todas as nossas atividades, e amanhã também,
né? Nossas pesquisas, nossas aulas, nossas provas, para quê? Para que a gente dissesse não a essa intervenção. Uma coisa também é legal, nem tudo é inferno, que nesse momento a gente está reconhecendo a nossa força, certo? Eu hoje me emocionei várias vezes vendo a força, a união das estudantes do Cefet. A força dos secundaristas é uma coisa impressionante. Sempre foi na história do Brasil. E hoje eu vi de perto essa força de novo renascendo nos olhos daqueles meus alunos, daquelas minhas alunas. Encheu de orgulho e é exemplo para todo o Brasil o que os e as estudantes do Cefet fizeram hoje. Palmas para esses alunos, para essas alunas, certo? Foram eles que foram a força máxima de resistência ali dentro. E eles estão até agora lá na sala da direção geral e vamos ficar de plantão ali, que nós não vamos deixar um interventor que não sabe nem onde fica o banheiro, que não sabe o nome de quem trabalha lá há 30 anos, dirigir Cefet, mesmo porque ele não vai conseguir fazer nada mesmo, certo? E é isso, pessoas, eu agradeço o apoio de vocês, sabendo que essa luta, volto a falar, não é somente do Cefet, é uma luta de todo o Brasil. A nossa autonomia das universidades, dos institutos federais, do Cefet, ela está sendo ameaçada. Então, é uma luta de todos nós, certo? Para quem quer o progresso na educação, para quem quer o progresso na pesquisa, o progresso no ensino, saibam que vocês precisam abraçar as universidades, os institutos federais, os Cefet e, bom, enfim, e apoiar mais do que nunca professores e professoras que eu vou te falar uma parada para vocês. Tá difícil? Tá difícil. A gente tá lá, a gente resiste, mas não é fácil. Hoje eu chorei, hoje eu me emocionei, porque não é fácil você ver a gente que está ali fazendo as coisas tão direitinho, tão bonito, tão bacana, sofrer um golpe desse. Não é nada fácil. E ser considerado hoje, professores e professoras, muitos colegas, como inimigos da sociedade. Só um governo maluco que faz isso com a gente. Está tirando a saúde, a pouca saúde que já restava da gente que trabalha com educação. Tá? Gente, obrigada aí pelo apoio, obrigada pelos comentários. Vamos continuar atentos, unidos, certo? Na alegria e na tristeza, a gente é capaz de reverter isso, tá bom? Isso, vamos com tudo para cima deles. Agradeço mais uma vez vocês. Boa noite para todos vocês. Amanhã tem uma assembleia comunitária lá no Cefet às 11 horas da manhã, certo? No campus Maracanã. Todas as pessoas estão convidadas a participar dessa assembleia, para assistir à assembleia e dar o apoio moral para a gente, certo? Obrigada a todos. Amanhã mando notícias de lá, tá bom?